Senhor está no seu santo templo. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Aqui estamos, cumprindo a ordenança, o mandamento que aqui nos foi dado de nos reunir no primeiro dia da semana com o fim de buscar a Deus, no fim de cultuar e prestar serviço santo ao nosso Deus. Louvado seja Deus pelas nossas vidas e pelo bem que o Senhor tem nos dado, de nos dar esse privilégio que são para poucos de poder cultuá-lo nesse dia. Irmãos, cientes e de pleno conhecimento que a palavra de Deus é nosso guia e que nada podemos fazer sem ela, abramos nossas Bíblias em Deuteronômio 6, já sendo iniciado o momento da chamada adoração. Abramos em Deuteronômio 6, do 4 ao 7. Que diz assim a palavra do Senhor: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Amém pela palavra do Senhor lida. Irmãos, baixemos nossas cabeças e peço ao presbítero Aquilino Júnior que nos eleve a Deus em oração, pedindo ao Senhor que nos conduza em toda adoração para a sua glória. Santo e eterno Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, bendizemos teu santo nome. Te agradecemos, ó Deus, por esse momento, por esse dia, de estar aqui na tua casa, cultuando a ti, Senhor. Nessa manhã, Deus, nós invocamos a tua presença, para que possamos, ó Deus, estar cultuando a ti em espírito e em verdade, Senhor. Que tu, nessa manhã, nos capacite a prestar um culto agradável a ti, Senhor. Muito obrigado, Pai, pela tua presença em nosso meio. Tu é o único Deus que é merecedor de toda a honra e toda a glória e todo o louvor. E é nessa manhã, nesse dia, que estaremos prestando esse louvor a ti, Senhor. Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, fiquemos em pé, abram seus hinários e cantemos juntos o hino de número 11, Trindade Santíssima. Santo, 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 Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua
santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 Todos os remidos, juntos com os anjos proclamam teu louvor. Antes de formasse o firmamento e a terra, eras e sempre és, hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Irmãos, podeis assentar. E agora, adentrando a chamada contrição, abram suas Bíblias, ainda em Deuteronômio 5, capítulo 5, do 6 ao 21. Estaremos no segundo discurso de Moisés, a repetição dos 10 mandamentos, ou seja, onde nós lemos a palavra de Deus no que tange aos nossos deveres como crentes e filhos, e já tomando para nós essa palavra para nos apresentar ao Senhor e apresentar ao Senhor a nossa confissão, para que venhamos alcançar dele o perdão. Deuteronômio 5, do 6 ao 21. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o seu Deus, o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem um estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejará a casa
do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Amém, pela palavra do Senhor lida. E diante disso, o que nos resta é confessar os nossos pecados, porque certamente quebramos a lei do Senhor quando pensamos, ou quando agimos, ou como nos omitimos a agir. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, baixemos nossas cabeças, falemos com o nosso Deus, e depois de algum tempo, peço ao reverendo Fábio que quebre o silêncio e nos conduza ao Senhor em oração. Baixemos nossas cabeças e falemos com o nosso Deus. Santo Deus, bondoso e eterno Pai, Senhor, Tu que criaste todas as coisas no céu, no mar e na terra, neste momento, Senhor, queremos Te render graças, porque Tu és um Deus misericordioso. Mesmo, Senhor, pecando contra Ti, mesmo, Senhor, quebrando a Tua santa lei por meio de pensamentos, palavras e ações, neste momento, Senhor, o Senhor se volta para nós com Teu olhar gracioso, com Teu olhar de misericórdia, para nós, pecadores e merecedores. Tua palavra, então, nos garante o perdão dos pecados por meio da confissão. Tua palavra nos diz que aquele que confessa e deixa alcança a misericórdia, e que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Por isso, Senhor, Te rendemos graças pelo perdão dos nossos pecados, pois confessamos a Ti, Senhor, porque sabemos que somente o Senhor tem poder para perdoar pecados. Mas ainda Te clamamos que o Teu Santo Espírito nos ajude, para que Ele nos oriente, para que possamos cada vez mais, Senhor, voltarmos para este local, para Te adorar, mas santos e irrepreensíveis, Senhor, na Tua santa lei. Nos ajuda. É no nome de Cristo, nosso Salvador, que nós te oramos. Amém. Amém. Irmãos, abram suas Bíblias novamente no profeta Isaías. Isaías 31. (31, 34). Isaías 31. Acredito que seja o 6. (6 e 7). Convertei-vos, pois, ó filho de Israel, aquele de quem tanto vos afastastes. Pois naquele dia, cada um lançará fora os seus ídolos de prata e os seus ídolos de ouro, que as vossas mãos fabricaram
para pecardes. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas. Assim a palavra mostra que devemos nos converter, devemos converter os nossos pensamentos, as nossas atitudes e nos arrepender diante de Deus. Isaías 31, 6 e 7 foi o que foi lido. Irmãos, fiquemos em pé e vamos cantar o cântico que tem com base em 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Irmãos, poder sentar mais uma vez. Agora, adentrando a chamada, a dedicação, abramos nossas Bíblias no apóstolo Mateus, primeiro livro do Novo Testamento. Mateus 6. Mateus 6, versículo 24. Que diz assim a palavra do Senhor: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Irmãos, agora nós temos a oportunidade de podermos trazer parte daquilo que o Senhor tem nos dado, também no âmbito material, né? E nós temos a oportunidade de trazermos os nossos dízimos e ofertas e depositar no gasofilácio. Para isso vamos ficar de pé, vamos cantar Salmo 146, o Salmo 146, e é o momento que estamos cantando, os irmãos tenham a oportunidade e o privilégio de poder contribuir com a obra do Senhor. Aleluia, ó minha alma, glorifica o teu Senhor. E durante a minha vida cantarei em seu louvor. Não confieis em governantes, nem nos homens para salvar. Seus projetos cessam todos quando o Espírito lhe sai. Bem-aventurado aquele cujo Deus é o de Jacó, que recebe seu auxílio, esperando em Deus Javé. Ele fez os céus e a terra, fez o mar e tudo mais, e fiel eternamente
o Senhor se manterá. Faz justiça aos oprimidos, ao faminto dá o pão. O Senhor liberta os presos, abatidos por de pé. O Senhor ao justo ama, faz o cego enxergar. Sobre órfãos e viúvas, seu amparo ele dá. O Senhor ao forasteiro lhe concede proteção, mas os ímpios o caminho o Senhor transtornará. Para sempre o Senhor reina, ó Sião, teu Deus é rei. De uma geração a outra, reina Deus, aleluia. Amém. Irmãos, assentai-vos e abram suas Bíblias no Salmo 115. Salmo 115, agora a chamada edificação, onde nós começamos a preparar os nossos corações de forma direta a ouvir a palavra do Senhor pregada. Salmo 115 nos diz assim a palavra do Senhor: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dar glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o teu Deus? Onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quanto neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre os vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele, aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Aleluia. Glória a Deus por isso, a palavra do Senhor lida. Vamos agora cantar. Vamos cantar 2 cânticos, parte do Salmo 19, do 1 ao 6, e depois nós estaremos cantando também o Salmo 24. Fiquemos mais uma vez em pé, e como de costume, nós sabemos que vamos ficar muito tempo sentado ouvindo a pregação da palavra, e nós, os médicos ou pessoas que, os conhecedores dizem que nós cantamos melhor quando estamos em pé, por conta de todo o nosso, da parte do esôfago e tudo mais. Então é bom que cantemos o melhor, demos ao Senhor o melhor. Vamos cantar os partes do Salmo 19, do 1 ao 6.
céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento, a outra noite não há linguagem nem a palavra, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai dos seus aposentos e vai, e se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento, a outra noite não há linguagem nem a palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo, até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual como noivo que sai dos seus aposentos e vai, e se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Principia numa extremidade dos céus, e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Amém. Cantemos também o Salmo 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos os habitantes seus. Pois sobre os mares ele a fundamentou, e sobre as correntes estabeleceu. Pois subirá para o monte do Senhor, ou quem estará no seu santo lugar? Aquele que é limpo de mãos e coração, não ama a vaidade, enganoso não é. Homem
recebe a bênção do Senhor, justiça do Deus da sua salvação. Tal é a linhagem daqueles que o buscam, que buscam a face do Deus de Jacó. Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternas, levantai-vos ao Rei, a fim de que entre ali o Rei da Glória. Portais eternas, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da Glória, este Rei tão glorioso, Senhor das batalhas, que é forte em poder? Erguei já, ó portas, as vossas cabeças, portais eternas, levantai-vos ao Rei. A fim de que entre ali o Rei da Glória, portais eternas, levantai-vos ao Rei. Quem é o Rei da Glória, este Rei tão glorioso? Ele é o Rei da Glória das hostes, Senhor. Irmãos, podes assentar. E a palavra agora está com o reverendo Fábio. Estará trazendo a mensagem. Irmãos, bom dia a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor seja conosco nessa manhã. Eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no texto de Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20, versículo de número 3. Diz assim a santa palavra do Senhor: não terás outros deuses diante de mim. Amém. Oremos para que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento queremos te pedir, Senhor, que o Senhor aplique a sua palavra em nossos corações. Nos ajuda a compreendermos, Senhor, a importância de adorarmos o único Deus verdadeiro, de sermos fiéis a esse Deus e de mostrarmos toda a nossa dedicação a Ele. Nos ajuda, Senhor. É no nome de Cristo que nós oramos. Amém. Meus irmãos, no momento do casamento é feito um voto, um juramento pelas duas partes, de fidelidade, de responsabilidades. E então, o início do casamento, ele inicia com toda uma mudança de vida, onde deixamos muitas vezes nossos lares, deixamos nossas rotinas, nossas responsabilidades mudam. E o casamento, então, inicia em um contexto de uma nova família sendo, então, criada. Você já pensou nesse contexto do casamento, onde alguém casado trairia o seu cônjuge? De alguma maneira, você acharia que existe alguma possibilidade de um cônjuge trair o seu cônjuge e isso ser certo? Ou pior, uma das partes pega aquele amante, leva para dentro de casa. E então ele se alimenta, dorme naquela casa, brinca com os filhos,
e começa então a fazer parte daquela família, macula o leito do casal. Tem alguma possibilidade disso ser certo? Certamente não. Certamente não há nenhuma possibilidade. A figura que as Escrituras traz da relação entre a igreja e Cristo é de um noivo e da noiva. Uma fidelidade, uma união. E nessa união não existe nenhum espaço para infidelidade. Não existe nenhum espaço para que qualquer coisa roube a glória do noivo. Nesse primeiro mandamento, o qual estamos diante dele, nós veremos que o único Deus verdadeiro, o noivo da igreja, ele exige adoração, fidelidade e dedicação. O único Deus verdadeiro, ele exige adoração, fidelidade e dedicação. Nós veremos essas três coisas nesta noite. Estamos então, meus irmãos, em uma sequência de pregações e sermões na lei do Senhor. A lei do Senhor, ela demonstra o caráter de Deus, mostra quem Ele é, a relação que Ele tem então com a sua igreja e o que Ele espera da sua noiva. Como nós bem vimos na última semana, vimos que o Senhor, Ele mostrou a sua parte nessa relação, que Ele foi o Deus Salvador, que salvou o seu povo, de maneira específica Israel ali no Egito, uma demonstração da libertação de Israel em todos os aspectos, sejam espirituais ou físicos. E foi isso que o Senhor fez conosco. Ele nos salvou. Ele trouxe para nós uma esperança de vida e de vida eterna. E nesse relacionamento, a primeira coisa que Ele exige de nós, está escrito aqui no versículo 3, quando Ele diz: não terás outros deuses diante de mim. E meu irmão, a primeira coisa que nós veremos nesta manhã é que só existe um Deus verdadeiro e Ele é digno de toda a adoração. Então a primeira coisa que nós vamos ver é que esse único Deus verdadeiro, Ele merece toda a nossa adoração. O Deus Criador, Ele é o único Senhor. Foi isso que nós vimos no texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, quando diz assim: ouve Israel, o nosso Senhor, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Deuteronômio 6, versículo 4, é justamente o texto onde o Senhor repete a lei para o povo de Israel. E Ele está querendo mostrar ao povo de Israel que Ele é o único Senhor. E o povo de Israel, quando ouve isso, eles tinham, após alguns momentos de escutar esse versículo, o versículo número 3, onde o Senhor estava mostrando a sua lei, o povo de Israel estava se desvirtuando. Eles estavam então fazendo um Deus para si, o bezerro de ouro. O povo de Israel no Antigo Testamento, a noiva de Cristo, a sua igreja, estavam então trazendo alguém para dentro do arraial de Deus, para adorar e prestar culto. Então a primeira coisa que nós vemos, que o Senhor, Ele é digno de adoração, porque Ele é único. Não existe outro Deus além dEle. O Senhor, Ele é o único Senhor. Essa afirmação, ela é muito importante, porque se Ele é o único Senhor, não há nada nem ninguém a quem nós devamos honra
obediência e adoração que não a Cristo, que não ao Senhor, que não a Deus. Por isso a ideia de Deus ele ser o único, de somente ele ser o Criador, traz para nós essa primeira importância do nosso relacionamento com Deus e o fato dele ser único. É que nós devemos adorá-lo. Nada nem ninguém merece glória e adoração que não seja o nosso Senhor. Nesse momento, meus irmãos, estamos prestando culto ao Senhor. Nesse momento, saímos da nossa casa para adorar o Senhor. Nesse momento de culto, ninguém merece glória que não Deus. Ninguém merece ser honrado que não o nosso Senhor. A honra que podemos prestar ao nosso próximo deve estar vinculada à honra que prestamos ao Senhor, pelo fato dele ser único. E nós vamos ver, meus irmãos, em cada mandamento, que toda proibição negativa, ela indica uma direção ativa. Se Deus, ele é o único Deus, se ele não quer que você tenha outros deuses diante dele, ele quer ser tratado como o único Deus na sua vida. Na quinta-feira retrasada, estudamos um pouco sobre isso na reunião de doutrina, quando mostramos os paradoxos dos deuses. E vimos que os ídolos, eles não existem. Eles são somente coisas da imaginação criada por homens, e que só existe um Deus. E esse Deus é o Deus revelado nas Escrituras, Yahvé. Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, o único Deus que subsiste em três pessoas, o Deus triuno. E por isso é necessário que, ao entendermos essa verdade, nós devemos então abandonar todos os outros deuses, todos os outros ídolos, e nos voltarmos ao Deus vivo. Aprendemos também na última quinta-feira, na reunião de doutrina, que o nosso coração, ele é uma fábrica de ídolos. A palavra do Senhor fala que não há nada mais enganoso ou desesperadamente corrupto do que o nosso coração. Nós podemos pegar coisas simples e transformar em um ídolo na nossa vida. Um ídolo não é somente quando vemos uma imagem ou quando alguém se reúne em um local para prestar culto. O ídolo é tudo aquilo que rouba a glória de Deus em nossa vida, que rouba o lugar de adoração de Deus. E por isso, meus irmãos, nós devemos ser zelosos e temos todo o cuidado, porque só existe um Deus e Ele é digno de toda a nossa adoração. Se você olhar bem fundo no seu coração, se você fazer uma análise daquilo então que tem feito você ter temor, amor, um desejo excessivo, que até mesmo impede de você estar aqui, glorificando a Deus, no momento de adoração. O que te faz abandonar o momento de adoração desse Deus único e verdadeiro? Você sabe que temos uma relação de fidelidade com Deus. E quando
qualquer coisa, qualquer ídolo, impede, rouba aquilo que nós devemos prestar ao Senhor. É como se estivéssemos traindo a Deus. É como não? Traímos a Deus. É como se um cônjuge tivesse um amante e muitas vezes quer trazer para dentro da casa. Quantas vezes colocamos coisas em nossa vida que nos leva a trair ao nosso Deus, que traz para nós infidelidades. Outra coisa que nós devemos nos perguntar: será que é somente um ídolo que nós temos, ou quantos ídolos nós temos? Quantas coisas têm roubado a glória de Deus? Será que nós temos traído o nosso Deus com coisas vãs, com ídolos feitos pelo nosso coração corrupto? Porque nós continuamos a conviver com esses ídolos durante a nossa vida. Quantas vezes, quando nós estamos comendo, demonstramos o nosso ídolo? Em nossa rotina, seja o nosso trabalho, seja a nossa família, seja lá qual for, aquilo que eu tenho planejado. Será que isso não é um ídolo na minha vida? Será que esse ídolo que eu tenho trazido para dentro da minha casa, trazido para dentro da casa de Deus, será que o seu ídolo não tem brincado com seus filhos? Será que o seu ídolo não tem tirado os seus filhos de perto do Senhor? Será que esse ídolo não tem deitado com você, não tem se levantado? Nós devemos olhar, meus irmãos, e entendermos como é sério. Como é sério. Quando nós tiramos a honra do Senhor e damos a outro. Nós não podemos fazer isso. Ai de nós. Talvez você pode estar pensando: isso é exagero. Também não é assim. Coloque-se no lugar. Você aceitaria tranquilo se a pessoa que você é casada, foi casado ou irá casar, fizesse isso? Você diria: é exagero? É demais? Dificilmente. Porque você acha que a sua honra é maior do que a honra que Deus merece. Não pode ser. Nós somos falhos. Nós erramos com o nosso cônjuge. Herman Bavinck, no livro Família Cristã, ele vai dizer que a pior cruz que o nosso cônjuge tem que levar somos nós. E ainda assim nós não aceitamos isso. Porque Deus deveria aceitar. Por quê? Nós achamos que é demais. Não, meu irmão. O Senhor, Ele exige fidelidade de nós. E todas as vezes que tiramos a glória de Deus, principalmente na adoração, o Senhor, então, Ele exige de nós que o adoremos. A segunda coisa que nós vamos ver é que o Senhor, Ele exige fidelidade. As proibições que estão atreladas a esse mandamento traz para nós esse princípio. O nosso catecismo maior, ele vai trazer então algumas coisas, alguns pecados proibidos no primeiro mandamento.
Mas antes de lermos o nosso catecismo maior, tem um texto do Mark Davey que ele vai trazer para nós, então, mostrando como Adão, quando ele comeu o fruto, ele quebrou o primeiro mandamento no Éden. Diz assim: em sua incredulidade, Adão quebrou o primeiro mandamento. Como o reformador corretamente destacou, o primeiro pecado de Adão foi a incredulidade. Ele falhou em amar a Deus. Em lugar disso, demonstrou um amor próprio pecaminoso. Ele estava buscando satisfazer-se. Seu pecado inclui incredulidade, falta de confiança, desespero, orgulho, presunção e covardia. Ele também falhou em depender do Espírito Santo. Adão, ele não creu em Deus. Ele não foi fiel ao Senhor. Ele demonstrou infidelidade, desconfiança, dúvida, desespero. A pergunta de número 105 do nosso Catecismo Maior, ele vai trazer para nós quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento. Quero que você escute com atenção. Se você tem um catecismo, abra na pergunta de número 105 do Catecismo Maior, aqui a página 161. Traz o seguinte questionamento: quais são os pecados proibidos no primeiro mandamento? Os pecados proibidos no primeiro mandamento são o ateísmo, negar ou não ter um Deus, a idolatria, ter ou adorar mais de um Deus, ou qualquer outro juntamente com o verdadeiro Deus, ou em lugar dele, não tê-lo e não confessá-lo como Deus, e nosso Deus, a omissão ou a negligência de qualquer coisa devida a ele, exigida nesse mandamento, a ignorância, o esquecimento, as más concepções, as falsas opiniões, os pensamentos indignos e ímpios quanto a ele, a pesquisa audaciosa e curiosa dos seus segredos, toda impiedade, todo ódio de Deus, o egoísmo, o espírito interesseiro e toda a aplicação desordenada e imoderada de nosso entendimento, nossa vontade ou afetos a outras coisas, e o desvio deste Deus em tudo ou em parte, a vã-credulidade, a incredulidade, a heresia, as crenças errôneas, a desconfiança e o desespero, a resistência obstinada e a insensibilidade sob o juízo de Deus, a dureza de coração e a soberba, a presunção, a segurança carnal, tentar a Deus, o uso de meios ilícitos, a confiança nos meios lícitos, os deleites e prazeres carnais, um zelo corrupto, cego e indiscreto, a fraqueza e o amortecimento nas coisas de Deus, a alienação e a apostasia de Deus, orar ou prestar culto religioso aos santos, anjos ou a qualquer outra criatura, todos os pactos com o diabo, consultá-lo e dar ouvido às suas sugestões, tornar os homens senhores da nossa fé e consciência, fazer pouco caso e desprezar a Deus e os seus mandamentos, resistir ao seu espírito ou entristecê-lo, o descontentamento e a impaciência com as suas dispensações, acusá-lo estultamente dos males com que ele nos aflige e atribuir o louvor de qualquer bem que somos, temos ou podemos fazer a sorte aos ídolos, a nós mesmos ou a qualquer outra criatura.
Você vê como extensamente o fato de não termos outro Deus além do Senhor. Essa resposta intensa, meus irmãos, mostra como, de diversas formas, nós podemos estar tendo outro Deus além do Senhor e quebrar este mandamento. O ateísmo, o negar que Deus não existe. A confissão aqui, ele vai trazer para nós a ideia de que quando alguém não deseja confessar a Cristo, fazer sua pública profissão de fé, ela está tendo outro Deus além do Senhor. Não ache, e aqui vai uma palavra para os adolescentes, jovens, que estão no período de professar a sua fé, ou que já deveriam ter professado, que não tem muito o que pensar. Ou você reconhece Deus como seu Salvador e como o único Deus, ou você rejeita. Não ache que você é cristão, que você tem uma vida com o Senhor, se você não confessa a sua fé, se não for você faz a sua pública profissão de fé. Se você está no período em que está se preparando para isso, veja a importância de quando você estiver vindo aqui na frente, professando a sua fé. Você estará cumprindo os 4 primeiros mandamentos. Você estará no culto cumprindo o 4º. Você estará fazendo um voto no 3º. Você estará prestando um culto devido ao Senhor, 2º mandamento. E você está reconhecendo Ele como o único Deus, 1º mandamento. Quando você não professa a sua fé, quando você decide então viver uma vida distante das Escrituras, você é um idólatra. Você está distante do caminho do Senhor. Você não é tão diferente de Adão, por ter quebrado o fruto. Você não é tão diferente de Caim, por não ter dado a adoração devida ao Senhor. E a morte causada não é ao seu irmão, é a você mesmo. Porque é isso que a palavra do Senhor fala, que o salário do pecado é a morte. E o Senhor fala, olha, eu não desejo que você tenha outro Deus diante de mim, na minha presença. Talvez você pode pensar, já que eu sou um idólatra, não professei minha fé, não vou mais para a igreja. Mas você acha que o Senhor só está presente aqui? Você acha que Ele só está aqui? A Bíblia fala que Deus, Ele é onipresente. Que Ele está em todo o lugar. E que não adianta você fugir ou achar que está fugindo de Deus, não vindo para esse local. Se você esteve aqui nas últimas semanas, lembra de Jonas? Na sua tentativa fútil de fugir do Senhor. Cuidado, para que Deus não te persiga e te deixe em situação de vida semelhante a Jonas. Se submeta a Ele, se volte a Ele, a esse Deus que é o único Senhor e merece de nós toda a nossa fidelidade. As obrigações desse mandamento, nós vimos o que é que nós não podemos fazer. O que é que nós devemos então fazer? O que é que cabe a nós? O mesmo autor, Mark Jones, ele vai mostrar não só como Adão quebrou esse mandamento,
Mas como Cristo, ele cumpriu o primeiro mandamento. Mark Jones diz o seguinte: Cristo guardou o primeiro mandamento. Ele trouxe glória a Deus, o Pai, enquanto esteve na terra. Ele temeu, ele creu e ele confiou em seu Pai. Cristo zelou pela glória de seu Pai e foi constantemente grato ao seu Pai. Ele prestou completa obediência ao Pai em todas as coisas. Cristo é o exemplo do cumprimento da lei. Cristo é o exemplo daquilo que nós devemos fazer em ter um único Deus. Ele traz para nós, então, esse ensinamento. E aqui eu quero ler a pergunta de número 104, onde mostra quais são os deveres exigidos no primeiro mandamento. Diz assim a resposta: os deveres exigidos no primeiro mandamento são conhecer e reconhecer Deus como o único verdadeiro Deus e nosso Deus, adorá-lo e glorificá-lo como tal, pensar e meditar nele, lembrar-nos dele, altamente apreciá-lo, honrá-lo, adorá-lo, escolhê-lo, amá-lo, desejá-lo e temê-lo, crer nele, confiando, esperando, deleitando-nos e regozijando-nos nele, ter zelo por ele, invocá-lo, dando-lhe todo o louvor e agradecimentos, prestando-lhe toda a obediência e submissão do homem todo, ter cuidado de o agradar em tudo, e tristeza quando ele é ofendido em qualquer coisa, e andar humildemente com ele. É isso então que o Senhor nos exige: confessar, amá-lo. O resumo disso, meus irmãos, está quando o Senhor fala e traz o resumo da lei. Nós devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. Em tudo aquilo que Deus tem nos dado, nós devemos então nos voltar para Ele em adoração. Quando olhamos para a santa lei, nós percebemos o quanto nós temos sido infiéis contra o nosso Deus. Nós percebemos muitas vezes como nós não conseguimos. Mas a obra de Cristo em nossas vidas, aquilo que Ele fez, traz para nós condições de termos o nosso coração transformado, de termos um único Senhor. É isso que Ele espera de nós, sermos santos como Ele é santo. É impossível eu cumprir a lei de maneira perfeita, então eu posso quebrar? Não, não é isso. O Senhor nos salvou para que nós não precisemos nos dobrar a outros deuses. Não somos obrigados a adorar outros deuses. O nosso coração, que é uma fábrica de ídolos, desesperadamente corrupto, um coração duro, por conta da obra de Cristo, foi um coração transformado. É um coração, então, que está se transformando segundo o coração de Cristo. Um coração de pedra, que agora é um coração de carne que bombeia sangue. Um coração que ouve que temos um Salvador,
e que é fiel a nós, que não nos abandona. E ao ouvir isso, o nosso coração dispara em alegria, dispara em saber que Ele não nos abandona, que apesar de nós, Ele se faz presente no nosso meio, e que mesmo em sua grandeza, mesmo em seu poder, Ele olha para pecadores limitados como nós, imerecedores, que muitas vezes o troca por outros, e Ele exige de nós fidelidade. Eu não sei se você já leu o livro de Oséias, o livro do profeta Oséias. O Senhor faz com que a vida de Oséias seja o que Israel estava fazendo com o seu povo, dando uma indicação. O Senhor manda o profeta Oséias casar com uma meretriz, com uma mulher que se satisfazia tendo relações com vários outros homens. O profeta Oséias então trata aquela mulher da melhor maneira possível, buscando, dando sustento, amando, mas ainda assim, aquela mulher se voltava cada vez mais para outros homens. O Senhor estava mostrando ao povo de Israel que aquela mulher era Israel. E a igreja, então, quando age dessa maneira, está sendo aquela mulher. Por isso, meus irmãos, esse mandamento traz para nós fidelidade ao Senhor. E a fidelidade é demonstrada quando toda honra, toda glória é dada ao Senhor. E uma das maneiras que a infidelidade ela é mais demonstrada, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no texto de Mateus, capítulo 6, versículo 24. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 6, versículo 24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Isso é uma forma, e Cristo falou isso no sermão dele, isso aqui é o Sermão do Monte. É uma forma clara em que os nossos ídolos são expostos. Quando nós amamos mais a Deus do que as riquezas, quando nós amamos mais as riquezas do que amamos a Deus, o nosso ídolo é exposto. Porque olhamos para aquilo que Deus tem nos dado e dizemos, é isso que me mantém, é isso que sustenta, é isso que coloca o pão na minha mesa, é isso que vai garantir uma melhoria para os meus filhos e para o meu lar. Eu estou agora com a vida confortável, estou tranquilo, trabalhei para isso. E dizemos, Deus me abençoou. Será que foi? Será que é bênção? Será que temos abandonado os cultos, os trabalhos da igreja para ganhar mais e dizemos, Deus me abençoou? Será que abandonamos os nossos filhos,
o cuidado, o ensino, o culto doméstico, para ganhar mais, dizemos: Deus me abençoou. O Senhor tem nos dado, então, condições de vivermos bem, mas não somos fiéis nos dízimos e ofertas e dizemos: Deus me abençoou. Não tem como. Não tem como. A palavra do Senhor não quer dizer que você não possa ter dinheiro. O problema é o amor ao dinheiro. Quando é nele que você deposita a sua confiança. Você só se desespera quando seus boletos não estão para pagar. Quando você acha que não vai ter condições de quitar. Quando você começa a ter dívida, mas quando as suas dívidas estão todas quites, ou você está tendo lucro, você começa a sentir a bênção de Deus. Qual é o Deus que você serve? Qual é o Deus que você ama? Não tem como você servir a Deus e as riquezas. Não há como. A sua segurança deve estar no Deus vivo, com lucro ou não, com segurança financeira ou não. O Senhor, então, tem que trazer para nós essa mudança. Veja o exemplo de Cristo, o nosso Salvador. Todos nós que estamos aqui, meus irmãos, sem exceção, temos uma vida mais confortável do que o nosso Senhor teve quando viveu nessa terra. Muito mais confortável. Nós não temos do que reclamar. Mas ainda assim, porque não confiamos nele, porque temos confiado somente naquilo que ele tem nos dado. A nossa vida deve ser toda para ele. Tem muita coisa que nós colocamos para explicar os nossos ídolos, aquilo que tem roubado a glória de Deus em nossa vida. Explica, mas não justifica. Nada é mais precioso, nada é mais caro do que aquilo que Cristo ele fez por nós. Você deve entender isso. Não há nada mais valioso em sua vida do que o sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário. Não há nada mais precioso ou que traga para mim mais honra, mais amor, mais dedicação do que servir a esse Deus, do que amá-lo, do que ter Ele como único. Nós devemos então, meus irmãos, estarmos prontos para servir a esse Deus em tudo aquilo que Ele nos põe, em tudo aquilo que Ele nos dá. Por isso, meu irmão, você, Igreja Presbiteriana de Pirá, você tem sido fiel a seu Deus? Você tem sido fiel ao seu noivo? Você tem adorado a Deus com suas primícias ou com o que sobra? Você tem dado o seu melhor para servir e amar esse Deus? Você tem gastado esse tempo para que o reino de Deus avance? Você tem gastado o seu dinheiro para que o reino de Deus avance? Você tem gastado a sua energia para que o reino de Deus avance? Ou você tem gastado o seu tempo, dinheiro e energia com os ídolos desse mundo? Meu irmão, tire toda a presença, toda a influência e contato com os ídolos desse mundo da sua vida. Arranque e jogue fora. É isso que Deus está dizendo para nós hoje. Não tenham outros deuses diante da minha face. Amém. Que o Senhor aplique a sua palavra
em nossos corações. Neste momento estaremos louvando ao Senhor com um cântico. E para a igreja colocar de pé. Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos. Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, quem venceu e o livro abrirá. O céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, o adorarão e confessarão: Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor, ressurreto dentre os mortos. Ele é o Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Amém. Oremos ao Senhor. Santo Deus, eterno e bondoso Pai, neste momento, Senhor, queremos te pedir que o Senhor aplique a sua santa palavra em nossos corações. Senhor, tira, Senhor, os ídolos da nossa vida, Senhor, que possamos nos apresentar fiéis a Ti, Senhor. Tem misericórdia das nossas vidas. Sei com os nossos irmãos que não puderam vir, que eles possam, Senhor, estar cada vez mais se voltando para Ti como Deus, Senhor. Sei com os irmãos que são impossibilitados de estar aqui, Senhor, alguns idosos e doentes, os livra de todo mal. Nos traz logo mais à noite para Te cultuar. Recebe a nossa adoração. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém. Recebe, a bênção.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno e misericordioso Pai, que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo sejam convosco e com todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém. A Deus supremo benfeitor, anjos e homens deem louvor, a Deus o Filho, a Deus o Pai, e a Deus Espírito, glória dai. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar. Meus irmãos, alguns avisos rápidos, tá bom?